Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de análise do Bitcoin, do nosso mercado de criptomoedas. Depois de um cenário muito consolidado, o Bitcoin tenta romper a figura que a gente vem comentando, só que sem sucesso. Mas face a isso, o mercado ele demonstra um certo otimismo e tudo isso a gente vai estar falando hoje. Então o nosso principal objetivo vai ser estar dando uma passada em todo esse cenário, questões gráficas, sentimentais, além de estar comentando umas notícias para estar buscando os melhores pontos de atuação do Bitcoin, além dos possíveis cenários. Se você não me conhece, se você não conhece o canal, eu queria te convidar a se inscrever, que eu posto vídeos diários de análise super completas, falando de pontos fundamentalistas, notícias, análise sentimental, análise gráfica, e também tem um grupo na plataforma chamada Slack, que o link está aqui embaixo, ele é 100% gratuito, e lá vocês conseguem ter um contato muito mais direto comigo. Lá eu dou sequência nas análises que eu posto aqui, e as notícias lá saem em primeira mão, além de a gente ter canais voltados só para altcoins, só para o mercado tradicional, e tudo isso do mundo de investimentos que a gente está falando lá. Mas sem enrolação, pessoal, a gente já consegue ver essa notícia aqui do Jack Dorsey, né, que é o CEO do Twitter, o cargo-chefe lá geral. Ele abandonou e ele é super adepto ao Bitcoin. No primeiro semestre desse ano, ele até anunciou a possibilidade dos chips no Twitter, né, que seriam as gorjetas, que isso na época até teve um impacto muito positivo no preço da criptomoeda. Ele abertamente tem vários Bitcoins e inclusive em várias conferências ele já alegou que ele só não se dedica tanto ao Bitcoin porque o Twitter não deixa. Então a sua saída provavelmente vai significar que ele vai estar aí fazendo projetos voltados aí para o Bitcoin, para aceitação do Bitcoin, sem contar que ele é uma pessoa de influência, né? Ele tem bastante dinheiro, ele já tem mais de 8.000 tokens aí de Bitcoins declarados. O cara é uma baleia, pessoal. Não sei se baleia se enquadra, porque baleia é uma expressão meio que para o anonimato, né? Mas, enfim, ele já nomeou seu assessor, né? Que é esse Agro, não sei se pronuncia desse jeito, e ele ainda vai ficar um tempinho aí na empresa, por mais ou menos um ano, até as coisas se estabilizarem e tudo mais. Mas é importante a gente estar passando essa notícia aqui, porque ele é o CEO do Twitter, né, que é uma das maiores redes sociais aí de hoje em dia, e ele é um cara muito inteligente, né? Se ele está fazendo isso, tem alguma coisa por trás com certeza. Ele já deu vários indícios, já fez várias falas, anúncios em conferências aí, falando que ele quer fazer um projeto voltado para o Bitcoin, falar que ele queria fazer o Twitter ser uma rede descentralizada. Ele já colocou lá os projetos da Lightning Network no Twitter, né? Que é a questão de dar recompensas, as tips, as gorjetas. Isso pode estar sendo um primeiro indício para a gente estar aí acompanhando um projeto bem legal que pode surgir envolvendo o Bitcoin. Ainda mais que a gente teve a atualização do Taproot, que a gente comentou bastante ao longo do mês passado, que agora, além de trazer mais segurança e privacidade para a rede, vai possibilitar os smart contracts, né? Os contratos inteligentes. Então, face à atualização do Lightning Network, que possibilita transações de pequenos valores de forma instantânea, além da possibilidade de smart contracts, a gente pode estar vendo aí o Dorsey, né, o CEO do Twitter, quase que ex-CEO, entrando em um projeto revolucionário de, às vezes, uma rede social ou um sistema aí de pagamentos, quem sabe uma própria exchange. Vamos ficar de olho aí que isso pode ser uma parada muito bacana. Aí por último aqui tem a fala dele, né, decidi deixar o Twitter porque acredito que a empresa está pronta para seguir em frente sem seus fundadores. Minha confiança em Parrish como CEO do Twitter, é o cara que ele já anunciou, né? É profunda. O seu trabalho nos últimos 10 anos foi transformador. Sou profundamente grato por sua habilidade, coração e alma. É de sua honra liderar. Galera, ele está passando o bastão para frente. Não creio que vá haver grandes mudanças na rede social Twitter, mas eu estou apostando as minhas fichas nos projetos que o Jack Dorsey vai fazer agora voltado ao Bitcoin. Indo agora para o nosso sentimento fundamentalista, né? A gente tem o Fear and Greed Index, que ele até deu uma subida. Ele estava aí nos níveis de medo, segue nos níveis de medo, mas aqui à beira do sentimento um tanto quanto neutro. Tudo isso face a uma subida, né, que aconteceu aí anteontem e ontem, onde o Bitcoin ele chegou a testar quase níveis aí de 59 mil dólares. É uma subida aí de 4 dias no indicador, se a gente olhar de forma gráfica, onde ele foi dos 21, ou seja, o nível de extremo medo, agora os 40 à beira do sentimento neutro. Lembrando que isso é um indicador que considera várias coisas para cálculo, né? Ele considera o volume de negociação, ele considera queda, né, do preço ou volatilidade do preço, até o social volume, né, que é a quantidade de pessoas que estão falando dessa moeda na rede social, ele acaba considerando um indicador mais para longo prazo, né? Você vê que ele indicou assim momentos de medo, extremo medo, e de fato foram pontos muito bons de acumulação, até mesmo se você olhar graficamente falando. Chegamos a testar ontem nossos 59 mil dólares quase, e isso mostrou o quanto 60 mil dólares é um ponto muito forte de resistência. Como eu havia mostrado ontem, né, que o preço estava beirando aí os 57, os 58, não lembro muito bem quanto que era de cabeça,
a gente estava muito próximo a uma resistência, tinha muitos tokens pré-alocados e isso fazia o risco-retorno estar muito mais favorável para quem tivesse vendido. Agora, com uma pequena queda, a gente ficou mais ou menos no meio do caminho e isso faz com que o risco-retorno esteja mais ou menos meio que a meio para ambos, né? A gente vê aqui pelo livro de ofertas que está levemente mais tendencioso para os compradores, né? Mas isso porque a gente tem algumas muralhas de preço que acabam que dá essa desempatada. Mas olhando assim de forma geral, tá bem meio a meio mesmo, galera. Tokens alocados a partir dos 55 mil dólares e tendo, como mostrado aqui para você, 53 mil dólares como nosso principal suporte, né? Um eventual rompimento podia levar a um flush e a gente testar níveis mais baixos aí dos 50, tal como 50 mil redondos, 51, 52, juntamente com a base da cunha que a gente tem traçado. Quanto mais o preço descer e mais perto desse suporte, mais tokens vão estar pré-alocados aí para compra, tal como eu mostrei ontem, tanto que ontem a gente tinha mais de 2 mil tokens alocados aqui nos 50 mil dólares. Enquanto para venda a gente tem os 60 mil dólares como nosso ponto principal, uma vez que tem muita gente presa aqui. Então meio que pelo tape reading, né, olhando o cenário do Bitcoin, eu acredito que não vai ter grande diferença assim no preço, grande volatilidade, a não ser que a gente perca os 53 ou a não ser que a gente supere os 60, coisa que eu venho falando também graficamente. Galera, isso aqui já é um tanto quanto preocupante, tá? O nosso S&P 500 ele teve um movimento muito bacana de alta, tá? Ou seja, sexta-feira a gente teve um momento de pânico, que foi aquela questão da nova variante e tudo mais. A gente teve uma recuperação boa, só que a gente já devolveu quase tudo aqui nos contratos futuros. Se a gente olhar em gráficos menores, foi uma candle aqui muito grande de reversão, não chegou a entrar volume tal como a gente viu aqui, mas ainda assim isso jogou o preço lá para baixo, quase que para a mínima do movimento. E como a gente está ainda em tendência de baixa, né, aqui no gráfico diário, ou seja, a gente fez nosso pivô de baixa, topo, fundo, topo descendente, fizemos o pivô de baixa, há uma probabilidade que a gente continue nessa tendência até o ponto que a gente faça um fundo ascendente e rompa esse topo aqui fazendo o nosso pivô de alta. Enquanto a gente estiver nesse cenário, a gente vai estar na nossa correção no gráfico semanal. Não só é muito saudável, mas também é muito necessária, né? A gente ainda nem chegou a encostar na EMA 12 e muito menos vir aqui testar a região das médias. E como eu mostrei para vocês, historicamente falando, é uma região bastante importante, né? Se vocês verem aqui, deixa eu até apagar essa linha aqui. Mas desde antes, essa região já era bastante respeitada como suporte. A crise da Evergrande de setembro segurou bastante. Eu acredito que caso a gente continue uma correção aqui, ela venha a buscar a região das médias também. Vamos me acompanhando ao longo dos dias para saber porque isso causa de certa forma um impacto no mercado cripto. E uma eventual baixa aí do mercado tradicional, as ações de forma majoritária caindo, podem sim levar o Bitcoin e os criptoativos também a estarem dando uma queda. Ou melhor, estarem continuando essa queda que já está acontecendo. Galera, ontem eu fiz uma análise bem detalhada aqui do capital de mercado como um todo. Eu fiz a análise dele total, além de falar de pontos bem fundamentalistas, né? Então quem quiser ver essa análise de forma detalhada, dá uma olhada no vídeo de ontem, eu vou fixar ele aqui em cima para vocês estarem conferindo, porque realmente vale a pena. Lá eu falo de questões fundamentalistas, eu mostro gráficos, análises on-chain e falo do fluxo do capital do mercado de criptomoedas e por que eu acredito que ele está prestes a dar uma explosão. Mas só recapitulando o cenário, né, a gente tem aqui o fluxo de capital entre o Bitcoin e as altcoins, ou seja, a dominância do Bitcoin, formando um possível padrão de equilíbrio, né? A gente também tem esse possível triângulo descendente aqui, mas face a toda a euforia, possibilidade do Bitcoin romper o topo histórico, eu acredito que ambos os cenários têm a maior probabilidade de rompimento ascendente. Caso a gente veja aí ou uma queda maior no Bitcoin, ou então o Bitcoin rompendo o topo histórico, ambos os cenários tendem a fazer o capital migrar de volta para o Bitcoin, uma vez que ele se torna a moeda mais forte, tanto para a alta, onde as pessoas querem pegar toda essa valorização, toda essa bull run, e o Bitcoin de fato recebe ali o holofote, né, as atenções centrais, ou então caso ele continue caindo e a gente veja uma fuga para o Bitcoin, uma vez que ele é mais estável que as altcoins. Lembrando também que o nosso cenário chave aqui são os 50%, né? Uma vez que a gente romper essa linha verde aqui, significa que a maior parte do capital do mundo de criptomoedas ele vai estar alocado no Bitcoin. Isso é muito interessante porque significa que o Bitcoin é um ativo muito mais visado para interesse do que as altcoins, né? Isso faz com que ele fique muito mais forte que as altcoins e logo tenda a se valorizar muito mais ou então tende a se desvalorizar muito menos. Agora de olho aqui na nossa figura do Bitcoin, né, que a gente vem comentando, a gente teve mais um toque aqui em cima nesse topo da cunha com rejeição, não chegamos a ter nenhum fechamento e não chegamos a ver nenhum volume. Galera, o que manda o rompimento de uma figura não é simplesmente você superar os limites, mas você superar os limites com volume, tá?
O volume crescendo é a chave para a gente confirmar o rompimento de uma figura, porque significa que tem pessoas que estão interessadas naquele rompimento e estão querendo impulsionar o preço para cima. Como a gente superou aqui os limites da figura, mas não teve um volume expressivo, então a gente teve uma rejeição, porque era um ponto muito nítido de resistência. A gente tinha o topo da cunha. Se a gente ligar esse indicador aqui das criptoemas, a gente consegue ver que a gente tem a região de EMAs aqui, olha só, EMA 12 no semanal, EMA 12 no diário, EMA 26 no diário. Galera, isso tende a segurar o preço de forma muito forte. Sem falar de toda essa região aqui dos 60 mil dólares do VPVR, que tem muita gente presa aqui comprando essa consolidação, esperando o rompimento do topo histórico. O preço devolveu e essa galera tá presa aqui no prejuízo, não tá doida para chegar aqui nos 60, 61 mil dólares para realizar o lucro. Então é uma região muito forte de resistência e a gente precisa sim de fato de um volume para estar rompendo isso aqui com força e fazendo essa região de resistência passar a virar um suporte para o preço para seguir aí de forma saudável. Um ponto muito importante que eu queria comentar com vocês era as sobrevendas, né? Eu comentei com vocês sobre a sobrevenda dos 5 minutos. A gente teve nosso primeiro toque aqui nos 5 minutos, né? Isso representou aqui um belo de um movimento de alta, foi o fundo do movimento. E eu falei, galera, próxima sobrevenda, 15 minutos. Vamos ver como que o toque vai reagir. Aqui, ó, tivemos nosso primeiro toque aqui na sobrevenda dos 15 minutos, só que não teve um grande movimento, né? Então isso é uma bandeira vermelha e isso confirmou de fato a rejeição para o rompimento. E foi um reflexo de como que essa resistência está forte. Quem utiliza a estratégia dos 5 minutos em sobrevenda, 15 minutos de sobrevenda, sabe que isso é para repiques, né? Operações rápidas. Eu particularmente acabou que eu nem entrei, isso que aconteceu ontem de noite, eu não estava perto do computador. Mas olha só, o repique foi pequeno, se eu tivesse entrado, né, eu tinha escalonado algumas ordens aqui para baixo. E a partir do momento que esse repique começou a se dar aqui, lembrando que cada vela dessa aqui é 15 minutos, né? A gente está falando quase que 1 hora para o preço subir aqui. Eu ia ver como que esse movimento aqui tá fraco, não teve um volume expressivo, já ia colocar o stop aqui, porque se subisse, bacana, ia fazendo parcial. Agora como caiu, seria estopado e sem problema, sem choro, stops acontecem. O importante é que você protegeu o seu capital. E agora a gente vai ver como que o 1 hora em sobrevenda vai se portar. Eu não colocaria tanta credibilidade no 1 hora em sobrevenda, porque a gente não teve uma movimentação muito grande para considerar um pico de euforia a ponto de entrar na sobrevenda para tentar formar uma base de preço no gráfico diário. Sem contar que a gente está consolidado aí dentro de uma figura de acumulação, né? Então a gente pode ver vários toques em sobrevenda aí, sem grandes continuidades, uma vez que o Bitcoin ele está acumulando. Mas a sobrevenda no diário seria um ponto ideal para a gente fazer um fundo ascendente aqui dentro da cunha e fazer sim nosso pivô de alta rompendo essa cunha aqui, possivelmente com volume, estipulando isso como fundo no semanal. Mas caso contrário, né, como a gente viu aí o S&P 500 tendo movimento de baixa, reversão e tudo mais, a gente ainda pode assim continuar acumulando aqui dentro dessa cunha e vindo testar níveis mais baixos aqui próximo aos 50 mil dólares, representando melhores oportunidades ainda de acumulação para a gente. Lembrando que enquanto isso a gente segue a nossa correção no semanal de forma super saudável, né? A gente tem aqui pontos de topo prévio, médias móveis e tudo mais que eu sempre comento com vocês da buy zone do semanal e que eu vou estar comentando no final do vídeo como sempre. Galera, nossos indicadores de sentimento do mercado continuam não estando muito legais, tá? A gente tinha uma queda bacana no nosso long short ratio, como vocês conseguem ver aqui, a gente chegou aqui próximo aos níveis de 2, né? Então assim, tava bem legal, tava bem saudável, porém a gente já cresceu tudo aqui de novo, o pessoal já estava muito otimista aqui no Bitcoin e tudo isso face a um cenário baixista que a gente está vendo lá no mercado tradicional, né, na S&P 500. Como a gente tem todo esse aumento aqui no nosso long short ratio, com essa queda aqui no nosso open interest, significa que as pessoas que estavam shortando esse movimento aproveitaram a oportunidade para fechar a posição, garantir lucro. Então a gente viu a quantidade de contratos diminuindo, né, a quantidade de contratos abertos, enquanto mais pessoas aqui mostravam que estavam em long, ou seja, não tiveram mais pessoas entrando em long, e sim diminuíram a quantidade de pessoas que estavam em short, ou seja, apostando na baixa. Então isso causa uma maior liquidez no eventual rompimento para baixo, uma vez que a gente tem muita gente apostando na alta. E como eu explico muito aqui para vocês, a gente parte do pressuposto que a maioria erra, né? A maioria está apostando em um sentido do mercado e tem muita gente e quando tem muita gente apostando nesse sentido do mercado, tem poucas pessoas que vão estar ainda para apostar no sentido e continuar levando esse preço para cima. Então em um eventual rompimento para baixo a gente vai ver mais liquidações se passar aí dos 55, 53 principalmente. Isso é um cenário que ainda vai estar alinhado, como eu comentei aqui com vocês,
com o mercado tradicional. Então muito cuidado com movimentos de baixa, porque movimentos de baixa podem ser bastante expressivos agora nesse mercado. A gente tem um ponto muito nítido de resistência, a gente está perto dele, a gente rejeitou o rompimento da cunha e estamos caindo. Enquanto isso, as nossas liquidações reforçam o fato de como que é importante olhar liquidações para acumulação e distribuição, né? Ontem eu comentei com vocês dessa região aqui que teve muita liquidação. Foi um sinal de realização, eu fiz algumas parciais. Quem ficou de fora podia ter aproveitado esse tanto de liquidação aqui para cima, né? Lembro tanto de gente que estava shortando ontem. Pois é, essa galera foi liquidada com esse movimento de alta que a gente chegou aqui próximo aos 59 mil dólares. E podia ter feito uma parcial aqui também. Como eu fiz uma parcial nesse ponto aqui próximo aos 58, eu optei por não fazer aqui porque está muito perto, não faria sentido eu fazer duas parciais, mais ou menos na mesma linha de preço. Mas falando de forma sentimental, o mercado está tendendo um pouquinho mais para queda por causa que tem muita gente apostando na alta, tem muito mais liquidez em caso de um eventual rompimento descendente. Nossas considerações finais, galera, seguimos aqui dentro da nossa buy zone no semanal, que é uma correção super saudável, né? Eu imagino que caso a gente se mantenha dentro dela, a gente continua numa tendência muito saudável de alta, né? Fazendo topos e fundos cada vez maiores, também representando ótimas oportunidades aí de acumulação e de criar base de preço para a gente estar aí rompendo de forma saudável. Vale ressaltar também que a nossa última correção no semanal ela chegou mais ou menos nesses níveis, né? De 0,5, 618, acho que nem chegou a tocar aqui a região do 618, mas se vocês olharem aqui chegou até o 0,15 e foi uma correção super saudável para seguir a tendência. E ela até chegou a vazar a região das médias da EMA 12,26, e isso não foi problema nenhum para a tendência seguir aí super saudável e altista. Então eu acredito que sim, que a gente possa ver o preço aqui chegar em níveis mais baixos dos 50 e ainda assim ter força para a retomada. Agora, caso a gente já perca essa região dos 50 mil dólares e principalmente a região de 618 aqui do Fibonacci, aí a situação já fica um pouco mais complicada, porque a gente pode estar falando de um possível pivô de baixa no semanal. Mas tem muita água para passar aqui debaixo da ponte, eu não quero entrar nesse âmbito agora, porque já abre um leque de possibilidades para a gente estar falando. A gente tem consolidação, padrão de equilíbrio, correção no mensal e uma série de coisas aí que podem estar impactando nesse cenário. Então eu vou deixar para falar isso caso realmente aconteça, né? Caso a gente veja o preço indo para níveis bem extremos. Isso não vai ser problema nenhum, porque eu posto vídeos diários aqui no canal. Só mais uma vez lembrando vocês que o link do meu grupo está aqui embaixo e que eu convido todos aí a estarem entrando. Ele é uma plataforma gratuita e tudo que eu posto aqui, à medida que vão acontecendo, cada candle nova é uma história, né? A gente sempre tem que ir moldando o pensamento de acordo com os fatos, né? De acordo com o cenário, o que está acontecendo. Então eu vou postando essas atualizações lá ao longo do dia e por isso que é muito importante para você que está aqui no canal, está acompanhando meus vídeos diários, tá lá no grupo, porque lá vocês conseguem saber o que está acontecendo de forma atualizada, porque aqui eu só posto um vídeo por dia, lá eu posto várias atualizações ao longo do dia todo. E o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se não conhece o canal, se inscreve, aqui eu posto, né, os vídeos diários. Comenta aqui embaixo para mim o que vocês acharam, críticas, sugestões, dúvidas. Deixa o like, porque isso ajuda demais o canal. Eu vou ficando por aqui, tenham um bom dia, uma ótima terça-feira, bons investimentos e tamo junto, galera!